como vocês estão? Eu estou bem e nós estamos na última aula dessa revista Conhecendo a Vontade de Deus. A última aula é a aula 13 e é um personagem que eu gosto muito, é a Rainha Esther. E na aula 13, de hoje, o tema é assim: Esther, a rainha que salvou o seu povo. Então, vamos conhecer a história de alguém que fez a vontade de Deus e assim conseguiu salvar todo o povo judeu. Olha só que especial. Ela, sendo rainha, se torna uma rainha e ainda consegue salvar o povo dela, que era o povo judeu. O texto para a gente memorizar, decorar, está em 1 Timóteo, no Novo Testamento, o capítulo 2 de 1 Timóteo, procure aí. O versículo 4 diz assim: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mais uma vez, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, nós aprendemos com esse texto que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. E nós somos salvos por quem? Somente através de Jesus Cristo. Então, todos. Não tem ninguém que não possa, que não mereça ser salvo. Deus quer que todos sejam salvos. Então, vamos para a nossa história da Rainha Esther. Eu separei um pedaço do livro para nós lermos na Bíblia. Então, Esther, o capítulo 2. Leia aí comigo, nós vamos treinar a nossa leitura com alguns versículos do início da história de Esther. Esther, capítulo 2. Eu vou ler do verso 5 ao 8 e depois eu vou ler o versículo 17. Tá bom? Então, livro de Esther. Esse livro é lindo, se você puder ler inteiro. Mas como não dá tempo, nós vamos ler alguns somente agora. Capítulo 2 do livro de Esther, verso 5. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade dela de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Agora o versículo 17. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais que todas as virgens. E o rei pôs na sua cabeça a coroa real e a fez rainha num lugar de Vasti. Então, esse é o início da história de Esther, que participa de um concurso de beleza e se torna uma rainha. Como eu gosto muito dessa história, eu tenho um livro ilustrado contando essa história e eu trouxe para vocês conhecerem um pouco da história de Esther ilustrada através desse livro que eu tinha. Então, esse é o livro. É um livro contando a história de Esther com algumas ilustrações que eu gosto muito. Então, vamos resumir para vocês. Não vou contar todas as páginas, porque também não dá tempo. Mas essa é a história de Esther, que se torna rainha. Então, no começo do livro, ele mostra a cidadela de Suzã, que era onde Esther morava com o seu tio, Mordecai. Então, o tio dela resolve enviá-la para o palácio, porque lá
todas as moças muito belas deveriam participar de um concurso para se tornar uma nova rainha. E ela participa. E como nós ouvimos, ela era muito bela e o rei se apaixona por ela. Ele amou Esther mais que todas as moças que participaram e ele coloca sobre ela a coroa da rainha e ela se torna rainha com o rei Assuero. Então, no desenrolar da história, surge um homem mau. Esse homem, ele decide acabar com todos os judeus. Ele queria que todos os judeus fossem mortos. O nome dele era Amã. E ele tinha uma liderança no reinado. Então ele conversou com o rei e falou: rei, olha, eu quero fazer uma lei, um decreto, um documento que extingua, que acabe, que nós vamos matar e acabar com todos os judeus porque eles não obedecem. E o rei acaba confiando nele e dá para ele o seu anel e confirma esse documento que teria um dia que todos os judeus seriam mortos. Lembra que eu falei que ela tinha um tio? O tio de Esther conversa com ela. E ela fica sabendo da história que Amã, que era um homem ruim e era líder lá no reinado, tinha feito esse documento. Então ela fica sabendo do documento, o que aconteceria com o povo. E o tio dela envia uma mensagem para ela dizendo: olha, será que você não se tornou rainha só para isso mesmo? Só para salvar o povo dessa morte que estão querendo fazer, dessas mortes que estão planejando? E ela, então, diz para o tio dela que orasse, que jejuassem durante 3 dias. Ela e as servas dela também estariam durante 3 dias orando e jejuando para que ela pudesse entrar na presença do rei. Porque só podia entrar na presença do rei quem fosse chamado. Se você não fosse chamado e você aparecesse na presença do rei, você poderia ser morto. Você não seria morto só se o rei estendesse o seu cetro para você. E eles oram, e depois de 3 dias orando e jejuando, ela vai... Aqui a figura ela jejuando e orando. Então, ela, depois de ter orado e jejuado, ela vai para se encontrar com o rei. E o rei estende o seu cetro para ela, e ela pode, então, entrar na presença do rei e contar o que estava em seu coração. O rei fala para ela que até metade do reino ele daria para ela. Mas sabe o que ela fez? Ela pede um jantar junto com Amã, que era aquele homem ruim que tinha planejado a morte dos judeus. Nesse jantar está o rei, Esther e Amã. E nesse jantar, o rei pergunta o que ela gostaria de falar. E ela pede mais outro jantar. E nesse segundo jantar, ela revela para o rei que havia um edito, uma lei, né, que Amã tinha feito, onde todos os judeus, inclusive ela, seria morta também. Então o rei fica muito triste, muito revoltado com essa história, com essa declaração, porque a esposa dele, a rainha, também seria morta, porque ela também fazia parte desse povo. Então, o rei permite que outro edito fosse feito, um outro documento, onde os judeus todos receberiam e eles poderiam se defender. E essa foi a história de salvação desse povo. Através da vida da rainha Esther, ela não se preocupou somente com ela. Ela usou ali a influência que ela tinha, porque ela era uma rainha e ela, mesmo podendo morrer por entrar na presença do rei sem ser chamada, ela vai mesmo assim e faz esse pedido ao rei de socorro pelo seu povo. Isso nos lembra alguém que também se coloca em risco, que também coloca a sua vida para salvar outras pessoas. Quem é que faz isso por nós? Jesus.
Jesus, ele tem dentro de um plano de salvação, da história da salvação da nossa vida, da humanidade, Jesus, ele entra e morre por nós. Essa é a maior história de amor da humanidade. Essa história de Esther eu gosto muito, é linda. E realmente aconteceu. Está escrito na Bíblia. Mas a história que é superior à história de Esther, porque Esther conseguiu salvar um povo durante um período do tempo. Mas Jesus, ele salvou toda a humanidade. Todo aquele que clamar a Jesus será salvo. E essa é a vontade de Deus. Então Jesus vem, se torna ser humano como nós, morre na cruz, ressuscita e nos dá esse poder de estar novamente ligados a Deus. Novamente nós teremos a nossa vida ligada ao Criador. E esse é o plano da salvação. Nós precisamos contar para as pessoas que todas podem ser salvas, que Jesus quer salvar. E um jeito muito fácil para a gente contar isso, e a gente precisa contar, é o livro Sem Palavras. Vocês lembram que era um livro que não tinha nenhuma escrita, nenhuma figura, mas tinha cores? Eu vou relembrar você. Eu tenho aqui na minha Bíblia o livro Sem Palavras. Então, vou mostrar para vocês. O livro Sem Palavras, ele começa assim, dourado. E ele é dourado porque antes do pecado entrar no mundo, o mundo era perfeito. Deus criou o mundo para ser perfeito, criou o ser humano para adorar a Deus e estar em comunhão com Ele. Mas, infelizmente, nós desobedecemos. E quando a gente desobedece, o pecado entra no mundo. Foi Adão, através de Adão e Eva. Mas todos nós temos esse pecado em nós. Nós também desobedecemos. Mas há salvação. Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E nós temos a chance de ter uma nova chance, um novo coração. Um coração onde nós já não vivemos mais do jeito que a gente vivia. A gente começa a viver a vontade de Deus. E nós vamos sendo purificados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos diante de Deus, nós crescemos como as folhas, como as árvores. Nós crescemos e nós amadurecemos para que um dia nós podemos ir também para aquele lugar maravilhoso que Jesus está preparando para nós. Então, através das cores, nós podemos falar da salvação. Então, use esse recurso. Eu sei que vocês já têm outras maneiras de falar de Jesus, mas nós precisamos falar. Nós precisamos contar que todos podem ser salvos através de Jesus de Nazaré. Então, essa foi a nossa aula, aprender a falar da salvação para as pessoas e através da vida de Esther, que foi uma mulher, de Deus aí e ajudou a salvar o povo hebreu. Fiquem com Deus, bom domingo.